Bom dia, terça-feira. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu, hein? Glória a Deus. Quero que você convide mais alguém para estar conosco nessa manhã preciosa que o Senhor preparou para nós, hein? Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Bom dia. Já compartilha com mais alguém essa live. Compartilha com 3 mulheres aí. Convide mais alguém para estar conosco. Eu vou compartilhar aqui também, até que a pastora Bruna chegue e entre conosco. Isso. Deixa eu compartilhar aqui também. Que terça abençoada, hein? Glória a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu. Pronto. Bom dia. Bom dia. Deixa eu fixar o comentário da pastora. Fixar. Bom dia. Bom dia, bom dia. Não ouvi. Hoje eu tô te vendo. Ontem eu fiz a live sem te ver. Oh, meu Deus. Só depois do salve que eu vi que tinha dado tudo certo. É esse Instagram, né? Mas glória a Deus que nós estamos aqui nesta manhã. Segundo dia de 12, né? Hoje nós vamos falar sobre curas para os cérebros. E eu acho que é interessante, amiga, né? Esse tema foi pertinente para o que está acontecendo agora, esse caso dessa influenciadora que apanhava do marido, né? Está acompanhando, eu acho que a gente é um tema, esse tema que Deus colocou no nosso coração dos 12 dias é um tema para esse tempo. Bom dia, meninas. Vamos compartilhando, enviem no seu direct para 2 pessoas para serem abençoadas. Aquilo que é bom para a gente precisa compartilhar. Pastora, eu não tô muito conectada com esse caso, mas a senhora quer falar um pouquinho para a gente entender? Às vezes tem alguém que sabe também. Eu só sei que ela sofreu aí a violência, né? Ela casou e com os 5 dias de casados, ele já começou as agressões. 5 dias. Só que ela não aceitou, né? Ela não aceitou as agressões e com 2 meses ela expôs tudo, denunciou. E quando você fala aqui sobre curas para o cérebro, por que muitas mulheres vivem aceitando isso? Né? Mulheres vivem no relacionamento abusivo, doméstico, sexual, a cada 4 mulheres, uma sofre agressão física ou sexual. Por que as mulheres aceitam isso? E é um tema de hoje. Por quê? Porque no passado existiu traumas, a forma que ela recebeu, que essa mulher recebeu o amor, foi uma forma agressiva. O pai, a mãe batia e falava assim, eu te bati porque você mereceu, mas eu te amo. Então, muitas mulheres se sujeitam a esse relacionamento abusivo, né? Porque o que ela recebeu de amor era isso. Diferente dessa influenciadora. E eu vi ontem um vídeo da mãe dela. A mãe dela falou assim, eu não criei filha para isso. Minha filha foi muito amada, muito querida. Então, isso fortaleceu o fortalecimento da identidade dessa influenciadora desde a infância, fez com que ela denunciasse. Né? Diferente de muitas mulheres, porque né, você já pegou casos aí de mulheres que sofrem agressão e ficam caladas. Por quê? Porque o amor é aquilo para elas, o amor é agressivo. Então, o cérebro delas já foram programados lá atrás a forma de amar. Aí eu recebo carinho e amor, mas ele me bate, mas ele me ama. Ele me bate, mas ele é o que eu recebi na minha infância. Você provocou, você fez isso, eu não queria fazer isso. Então, é o cérebro que precisa reprogramar, porque a gente não pode aceitar um relacionamento abusivo. Não podemos, a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele, diz que nós somos a menina dos seus olhos, né? Exatamente. E o versículo hoje que Deus colocou no nosso coração é muito pertinente, né? Tudo que a senhora vem falando aí. Eu vou ler para as meninas. Jeremias, capítulo 1, verso 5, e diz: antes de formá-lo no ventre,
eu escolhi. Antes de nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Quer dizer, todos nós temos um chamado do Senhor. Uhum. Todos nós somos escolhidas e cabe a nós realmente, nós entendemos que muitas dores que nós vivemos na vida adulta, traumas, enfim, não nasceram agora, como a pastora pontuou mesmo, não nasceram agora, mas são ecos realmente de uma infância marcada por ausência, por traumas, por invalidação, por falta de paternidade, excesso de responsabilidade precoce, ou abandono emocional. Mas agora, firmadas em Cristo, em Deus, e entendemos que nós somos filhas amadas, preciosas, nós somos resgatadas desse lugar, né, pastora? O Senhor nos entrega chaves para romper realmente, né? Porque quando o passado ainda governa uma mulher adulta, ela reage antes de pensar, ela não consegue tomar decisões. Esse é o caso da influenciadora. Se ela não tivesse um solo, ela estava lá até hoje, né, pastora? Ela até hoje, como muitas mulheres estão. E assim, a gente trouxe aqui no início dessa live essa influenciadora, né, amiga? Mas existem muitos casos de mulheres que sofreram rejeição na infância, o abandono, e aí reflete na fase adulta. Então, a gente precisa ter consciência, é o que nós falamos na live ontem. A gente precisa expor para Deus a nossa ferida. Olha, Deus, essa é a minha ferida, só um instante. Essa é a minha ferida. Só um instante, amiga. Pode continuando aí, que eu vou só abrir o portão. Tá bom. É o reconhecer mesmo, né, gente? Né, como a pastora começou a falar. É o reconhecer, é o entender que realmente, né, quando uma mulher adulta, ela é governada pelos traumas do passado, ela realmente reflete na vida adulta. Mulheres que não conseguem romper, mulheres que não conseguem começar algo e terminar, a procrastinação, né? E descobrir a raiz da procrastinação, né? Por que eu não consigo começar e terminar alguma coisa? Porque os projetos que realmente eu quero fazer, desde uma atividade física a algo realmente grande, eu começo e não termino, realmente não está com essa identidade ferida. E vive o quê? Muitas estão tentando o quê? Agradar a todo mundo. Estão tentando se encaixar em lugares que o Senhor não te chamou para estar. Estão se tentando encaixar em lugares que o Senhor falou, filha, aí não é para você. O que você viveu até hoje não designa o futuro que eu tenho para ti, né? Mas o que acontece, né, pastora? Elas não se permitem a ser curadas. E muitas nem sabem desse assunto que nós estamos falando hoje aqui, né? E realmente vai ter um romper para cada uma nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia, Amanda. Bom dia. Bom dia. Vamos compartilhando, gente. Caminha essa live aí no seu direct para 3 pessoas. Vai no grupo de WhatsApp da sua igreja, né? Compartilhem lá, pega o link, coloca lá para abençoar outras mulheres, abençoa sua parente, porque aquilo que é bom para nós precisamos compartilhar, nós precisamos transbordar. Né? Existem muitas mulheres doentes precisando de uma cura e você pode ser esse canal de Deus na vida de alguém, né, Amanda? Então, quando se fala em cura do cérebro, é referente ao que nos aconteceu. O que nos aconteceu? Gente, não dá para continuar do jeito que está. Nós precisamos mudar. Você que está aqui nessa live, nesta manhã, você precisa buscar a cura. Você precisa se reposicionar para onde Deus quer. Chega de machucar as pessoas por causa do que te aconteceu. Né? Já está no 2º, 3º relacionamento, vive uma troca de igrejas porque foi ferida e aí hoje não consegue, tem qualquer gatilho, meu marido vai receber ali a encomenda ali. Então, assim, a gente precisa buscar a cura. Não é verdade? Aí aqui tá dizendo, antes mesmo de eu ter, aqui você colocou o versículo de Jeremias 1:5, né? Foi o que Deus falou conosco, né? Exatamente, né? E entender mesmo que isso não é fraqueza espiritual. Né? Muitas mulheres, né, entendem como fraqueza, espiritualiza tudo. É memória emocional não curada, realmente, né? E muitas pessoas, assim como nós falamos, muitas mulheres não tiveram essa família funcional, né? Totalmente funcional, que tiveram abandono, mas muitas tiveram abandono com pai e mãe presente, né? Nossa, é forte isso aí, tá? Muitos tiveram abandono com o pai e mãe presente, dentro de casa, né? E realmente, assim, pelo olhar, né, de não julgar, né? Eu sei que nossos pais, assim como o meu, só deram o melhor que eles proporcionaram e que eles receberam. Mas muitas mulheres, ao não reconhecer isso, que isso feriu elas na infância,
ela está presa nesse lugar de salvadora de todo mundo. Ela quer salvar todo mundo, ela quer ajudar todo mundo, e com isso ela atrai esse tipo de pessoa. E assim como a senhora colocou pontualmente, ela tá no primeiro, no segundo, ela é salvadora, e ela nem se consegue se salvar. Então, assim, olha para dentro de você hoje. Você é essa mulher, e ou você teve uma família disfuncional, ou você teve uma família funcional, mas sofreu um abandono dentro de casa. Se sentiu rejeitada dentro de casa, né? Toma posse desse versículo essa manhã, né? O Senhor, ele tinha um plano para você, né? Desde antes da sua concepção, assim como a pastora colocou ontem, você é filha amada, resgata a sua identidade em Cristo nessa manhã. Em nome de Jesus, né, pastora? E Deus está trazendo consciência nessas lives para você que está aqui. Deus está trazendo para você a realidade que você precisa buscar a cura. Ah, Bruna, mas será que isso tem jeito ainda para mim? Porque eu já estou numa idade, eu já tenho mais de 30. Tem jeito sim para você. E é isso que Deus quer. Deus quer a tua cura. Né? Não é porque te aconteceu uma história no teu passado que você precisa carregar isso para sempre. Nós precisamos esvaziar as mochilas. Eu sempre falo que a nossa história é como se fosse uma mochila. E essa mochila, ela vai enchendo de pedrinhas. Pedrinhas do que vão me acontecendo durante a minha vida. Então, hoje eu tenho 40 anos. Existem muitas pedrinhas, existiam, né? Muitas pedrinhas na minha mochila. Quando você entra no processo da cura, você vai fazendo o quê com aquela mochila? Removendo as pedrinhas. Então, é isso que Deus quer. Deus quer remover as pedrinhas. Exatamente, exatamente. Se permita abrir a mochila, né? Se permita nesses 12 dias, né, e pontualmente hoje, que é o tema da nossa live, abrir a mochila do teu coração, né? E atirar, né? Abre a mochila, né? Abre a mochila. Às vezes você nunca olhou para esse lugar. Você nunca olhou com essa ótica para esse lugar e falar, meu Deus, eu tenho várias pedrinhas aqui da amargura, da falta de perdão, da mágoa, do abandono, da paternidade, da humilhação, que eu guardei na minha mochila e realmente eu preciso me esvaziar dela. Olha o que a Amanda falou, amiga. Ah. A minha mochila está quase vazia. Aí Deus me mostra outras. Deus me mostra que às vezes você acha assim, eu tô curada, mas você não tá. Tem umas pedrinhas lá que você precisa removê-las e muitas vezes você não consegue fazer isso sozinha. E aí você precisa de ajuda. E esse é o tema desses 12 dias. 12 dias para 12 meses de bênçãos. 12 meses de transformação. É um tempo novo, é uma nova estação. Então você precisa buscar a cura. Não dá para tolerar o que é intolerável. Exatamente, exatamente. Né? E essa live de 12 dias, ela é um convite. Não porque Deus te acusa, nós te acusamos, de maneira nenhuma. Né? Deus é soberano, mas Ele te convida a olhar para a origem nessa manhã. Olha para a origem. Olha o que a Amanda falou aqui forte. Né? Achei que não tinha pedrinhas, mas tem uma pedrinha ainda lá dentro. Né? Então, se permita olhar o quê? Para a origem da sua dor nessa manhã. Qual é a origem? Reconheça. Né? Ainda vou usar o gancho da live de ontem, quebra o orgulho. Quebra o orgulho e reconheça. Quebra o orgulho e reconheça que a cura não acontece, né? Nossa cura não acontece quando nós negamos o nosso passado, quando nós decidimos não abrir essa mochila. A cura quando acontece quando o passado é visitado com a presença de Deus. É isso aí. A cura só acontece quando você se permite. Se permite. Então, a palavra de Deus diz, eu falei ontem, examine-se, pois a si mesmo. O que Deus está trazendo aí na sua consciência mediante essa manhã que você precisa se alinhar, que você precisa se ajustar, que você precisa buscar a cura. Talvez você é uma líder de igreja, mas tem traumas. E nós não estamos aqui, eu e a Natália, para te acusar, para te dizer que você precisa ser super mulher, não. Nós estamos aqui para te dizer e para te acolher, para te dizer que nós estamos juntos com vocês. Né? E nosso interesse, sendo usados por Deus, é que você se cure. Você se cure. Então, esse tempo, esses 12 dias é um tempo de cura. Examine o que você precisa resolver na sua vida. O que aconteceu? Talvez você está aqui nessa manhã e existe uma ausência interna dentro de você e você busca nas pessoas a aceitação, você busca nas pessoas a aprovação por causa dos traumas que você sofreu no teu passado. Então,
Hoje Deus está trazendo as claras para você. Ei, filha, eu te amo tanto. Eu quero que você viva um novo tempo, uma nova história em todas as áreas da sua vida, mas você precisa se curar. Como que uma mulher quer tocar outras mulheres se ela ainda existem feridas nela? Não tem como, gente. Não tem como você tocar outras mulheres se você está com feridas. Você precisa buscar ajuda. Você precisa... Primeira coisa, nós precisamos, o que falamos ontem, reconhecer a nossa ferida. Reconheço. Segundo, que é o segundo dia hoje, nós precisamos entender que muitas feridas foram feitas referente ao nosso passado, que estão no nosso cérebro, estão ali no inconsciente. E aí você é uma mulher reativa porque você foi uma mulher ferida. E, você não, e às vezes você fala, nossa, Bruna, mas eu sou tão difícil, mas eu sou tão, todo mundo reclama de mim. O problema das pessoas é que elas se colocam, algumas delas, né, Nath, como vítimas da história. Exato. Não tomem o papel, né? Hoje Deus te dá a oportunidade de assumir o seu papel, né? Você é filha de Deus, né, pastora? Filha de Deus, e o meu passado não vai refletir mais no meu futuro. Porque Deus te cura se você reconhecer. Assim como a pastora falou, há quantos anos você está nessa dor, nesse trauma que Deus está te mostrando nessa manhã? Quem está mostrando para você é Deus, não somos nós. O Espírito Santo, ele te visita nessa manhã e mexe aí dentro de você e fala, filha, você está há quantos anos nessa dor? E tudo que você tenta fazer, desde um relacionamento, a academia, você não consegue. Você procrastina, você não se acha merecedora, você não consegue começar uma coisa e terminar. A gente sabe, né, pastora, que isso tem a ver também com cura emocional, né? Mulheres muito procrastinadoras, né? Tem. Ontem eu estava fazendo a leitura de um livro e ele, do Thiago Brunet, ele estava falando que às vezes as pessoas querem se isolar das outras. Ah, eu não quero ter contato com ninguém mais. Vou viver no meu mundo isolado. Não quero ter contato com a igreja, não quero entrar nos ministérios, não quero, porque eu já fui muito ferida, muito magoada. Isso acontece muito. Então eu não quero ter amizades, eu quero ficar na minha. E aí o Thiago Brunet traz uma reflexão no livro dizendo assim, quando você nasceu, alguém te deu o primeiro banho. Olha, preste atenção, meninas. Quando você nasceu, alguém te deu o primeiro banho. E quando você morrer, alguém vai ter que te arrumar. Então, nós precisamos de pessoas, não tem como. E muitas vezes eu não estou aqui para te criticar porque que você se isolou das pessoas. Eu estou aqui para te dizer que Deus quer rodar a tua história. Deus está dizendo para você, eu quero te trazer para a mesa. Eu quero te trazer para a comunhão. Eu quero te trazer para os relacionamentos. Eu quero fazer com que você seja feliz, trazer alegria para você. Mas para isso você precisa se curar. Você precisa entender a tua história, né? Confessar ela, falar elas as claras para Deus e buscar a cura. Buscar a cura, é o que a Nath falou aí. Eu preciso querer a cura, eu preciso entender a minha história, do meu passado. Ah, Bruna, meus pais, eu tinha pais presentes, mas ausentes. Gente, mesmo seus pais presentes e ausentes internamente, você leva traumas para a fase adulta. Né, amiga? Sim. E quantos homens e mulheres adultos hoje, nós sabemos, né, que nós vemos dentro dos atendimentos, precisaram, né, acho que eu vou usar a palavra infelizmente, né, assumir esse papel de pai e mãe mesmo na infância, por uma família disfuncional, assumiu responsabilidades muito cedo, e hoje é muito rígido nas decisões, muito criterioso, né, enfim, aí acaba atraindo essas pessoas aí, que pela carência, pela falta de paternidade, maternidade também, acabam atraindo pessoas não se encontram em nada e sempre um vazio interno muito grande, né? E você pergunta assim, você sente vazio? Ela fala, sinto, mas não tem nome. Não consegue dar nome, né, pastora, né? Eu sinto, mas não tem nome. E aí, quando nós mergulhamos na história dessa mulher, eu vou usar mulher porque o nosso público é mais mulher aqui, mas isso acontece com os homens, e é quando nós mergulhamos na história dela, é uma mulher que assumiu responsabilidades muito cedo. Uma mulher que precisou às vezes, ser pai e mãe, uma criança que precisou ser pai e mãe muito cedo dos irmãos, e algumas, inclusive, do pai e da mãe delas, que precisaram cuidar. Mas olha só, que privilégio. Deus te deu a oportunidade. Eu sei que não foi fácil para você cuidar da tua mãe, cuidar do teu pai, cuidar dos seus irmãos, mas olha, Deus te deu a oportunidade de desde cedo começar a viajar, a semear a vida.
Eu sei que isso gerou renúncias, eu sei que isso realmente abalou a sua estrutura, mas Deus te dá a oportunidade hoje de ressignificar a sua história e dar um novo sentido a isso. E Ele fica muito orgulhoso da mulher que você vem se tornando. Mas Ele te chama nessa manhã e fala, filha, essa pedrinha ainda que está na sua mochila está te impedindo de viver o novo. Reconheça, procure ajuda, né? Vamos tirar. Algumas são pedrinhas, outras já são pedregulhos, porque estão há anos realmente ali colocando esse sentimento dentro dessa mochila e se encontra o quê? Gente, imagina um pedregulho na sua frente, na sua história. Você capota, você tropeça, você não rompe a pessoa. Não vai conseguir romper nunca. Não, e o peso que carrega? Porque às vezes a gente pega para atender pessoas que estão tão pesadas que elas mesmas falam, nossa, eu estou carregando um peso, um peso. E, gente, isso é verdade. O peso da tua história, que você precisa esvaziar essa mochila. Deus te chama nesta manhã para você esvaziar a mochila e está dizendo, né, que Ele levou sobre si o quê? As nossas enfermidades, as nossas dores. Ele está te chamando nesta manhã para esvaziar a sua mochila, para você viver um novo tempo, a nova estação. Né? Quantas mulheres estão em ciclos repetitivos, buscando nos homens uma carência que não foi curada lá atrás. Né? Buscando nos homens a cura de uma ferida antiga que não foi curada. Então, nós não temos que buscar nos homens aquilo que Deus pode preencher. Nós temos que buscar em Deus. E nesta manhã é sobre isso. Eu não tenho que buscar nas pessoas aquilo que Deus pode preencher. Eu tenho que buscar em Deus. Então, feridas curadas fazem com que você entenda o seu valor. Feridas curadas fazem com que você entenda a sua identidade, quem você é. Chega de viver essa fase de doenças emocionais, psicossomáticas. Deus te chama para um novo. Deus está dizendo para nós nessa manhã, ei, eu quero mudar a tua história. Mas você precisa se posicionar. E é por isso que você está aqui nessa live, que nós temos orado e temos falado. Deus, traga para a live mulheres, homens que querem a cura. Mulheres e homens que são direcionados por ti. Então você está aqui nessa manhã, porque Deus te trouxe. Ah, Bruno, você não parou aqui do nada. Porque Deus te trouxe para fazer você reconhecer aonde você precisa se curar. Se curar. Então, envia essa live para 3 pessoas. Nós estamos disponibilizando o nosso grupo de WhatsApp para... A gente conversa diariamente, né, Valéria, com vocês. E no nosso grupo vocês têm acesso. Então, é só vocês mandar mensagem no nosso direct e a gente vai mandar para vocês o link para vocês acessarem e ali se curar. Não é isso, minha amiga? Exatamente, exatamente. Chegou um tempo de nós, mulheres, nos levantarmos. O Senhor conta conosco nessa nova estação de 2026. E nós devemos, assim como a pastora Bruna disse, nós devemos nos esforçar para agradar a Deus e não aos homens. A Deus e não aos homens. Isso inclui os homens na totalidade, agora, em todos os sentidos. Né? Relacionamento, amizade, igreja. Né? Porque quando nós entendemos a nossa identidade de filha amada, né? Desenhada, tecida no ventre da nossa mão, pela mão dele, que é o nosso pai, né? Os relacionamentos vão ser uma consequência da bênção que ele tem para nós. Né? Mas nós estamos firmadas na palavra dele, em nome de Jesus. Então, nessa manhã, receba a cura no teu coração, se posicione, não realmente retarde mais o seu milagre. Né? Tem mulheres aqui que eram para estar vivendo o seu milagre há muito tempo já, mas por essa mochila cheia, por essa pedra, por esse peso, não estão conseguindo romper. Essa é a manhã de cura, esses 12 dias são de cura, para que o Senhor trate ao seu coração e você venha viver o novo, em nome de Jesus. Sobre o link, eu vou deixar no story depois na sequência dessa live, tá? Mas se você quiser, é só digitar eu quero lá no direct, não dá pra... Tem que fazer nos resumos lá da live, uma tarefinha de casa, já para você começar a ser aquecida. Eu quero que o Senhor continue falando no seu coração, mas essa palavra nessa manhã é se posicione. O seu milagre já está logo ali. Você precisa se posicionar para acessar. Assim como a Bíblia diz, né, pastora? Caminha mais uma milha. Caminha mais um pouquinho. Tira as pedras e você vai ver como que o milagre vai acontecer. Porque nós estamos falando? Claro que não, porque Deus realmente tem isso para nós, né, pastora? É porque Deus ele nos ama tanto que ele está trazendo claridade no meio da escuridão nesses 12 dias. Talvez você está aqui, você está repetindo que a sua história nos seus filhos. Sua mãe fazia com você, seu pai
aí você está repetindo esse padrão na criação dos seus filhos. Eu atendi esses dias uma mulher que ela falou, Bruna, eu tô igual a minha mãe com a minha filha. Igual a minha mãe me criava, ignorante, grito o tempo todo, não consigo abraçar, não consigo beijar minha filha. E ela começou a chorar, porque ela viu, glória a Deus, que Deus trouxe para ela claridade. Ela viu que ela estava repetindo a história dos pais dela, que fizeram com ela, na criação dos filhos. Então, nós precisamos analisar nós mesmos e falar, opa, peraí, Deus não me deu filhos para isso. Ah, meus pais erraram. Eles erraram por falta de conhecimento. Você está aqui nessa live nesta manhã. Você está nesse propósito de 12 dias. E Deus está te trazendo as claras o que precisa ser arrumado. Então, em nome de Jesus, busque ajuda. Entra no nosso grupo, né, na nossa comunidade do WhatsApp, né, comunidade lá gratuita, para você ser abençoada, ser curada. Você viveu uma transformação. Ontem a Natália falou sobre a borboleta. Né, o processo da borboleta, né, Natália? Então, o processo é você estar aqui. O processo é você buscar ajuda. Esse é o processo. Exato. É todo dia sair desse casulo. Eu não sei qual é o nome do seu casulo, né? Se é a rejeição, se é a rigidez com o filho, assim como a Amanda colocou, se é a repetição de padrão da tua mãe e do teu pai, mas você precisa se permitir sair desse lugar, desse cárcere aí. Foi a senhora me fez lembrar de uma cliente que eu atendi há uns 15 dias, 58 anos em média, sabe, pastora? E ela, agora que ela reconheceu a repetição de padrão, e ela chamou a filha já é casada, e pediu perdão, e a filha foi muito realista com ela, e falou assim, você me fez muito mal, você acabou com o meu emocional, e ela ficou arrasada, pastora, né? Mas a filha falou em amor para ela. Aí, assim, Mas às vezes você tem que ser confrontada, amiga. aí ela falou assim, né? Natália, eu fiquei arrasada. Eu falei, olha que bênção. Você teve a oportunidade de se consertar e pedir perdão. Muitas não vão ter. Muitas não têm esse conhecimento hoje. Eu falei, então tudo é para a glória de Deus. Doeu, você precisou ser confrontada. Porque você errou, assim como nós erramos como mãe. Mas o confronto cura. E é isso que Deus faz essa manhã. Ele te confronta na sua dor, mas para te curar. Ele te confronta na sua trauma, mas para te curar. Nunca para te pôr, mas só para te curar. Em nome de Jesus, né? Isso, Amanda, chama lá que nós enviamos o link para você e você está aí no nosso grupo do WhatsApp. Pastora, meu Deus, né? Eu creio que nesses 12 dias o Senhor ele vem tratando o nosso coração. Continuamos orando por você, mulher, para você, mulher, estar aqui, para você permanecer e para você, mulher, que ainda não está aqui. Que nós sabemos que você vai chegar, nós sabemos que realmente o Espírito Santo ele está te visitando para que você realmente saia desse casulo. Não se permita viver ansiosa mais, não se permita viver nessas crises de ansiedade, se não é normal, tá bom? Isso não é normal, você precisa decidir a sair desse lugar, em nome de Jesus. Né, pastora? Se permita viver uma nova história. Amém. Se permita em nome de Jesus. Amém, pastora. Em nome de Jesus, se permita a cura. Amém. Vamos orar por elas, pastora? Oi? Vamos orar por elas? Vamos orar. Amanda, que Deus te abençoe. Temos 15 pessoas aqui, né? Você pode ser um canal, o Instagram não está entregando, né? A gente está com essa dificuldade, mas você que está aqui, você está aqui porque Deus te trouxe. Deus te trouxe nesta manhã, né? Nós glorificamos a Deus por isso. Pai, muito obrigada por estarmos aqui nesta manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe mulheres que precisam de cura. O Senhor trouxe, Pai, as claras no meio da escuridão. Aquilo que o Senhor quer curar, Pai. Aquilo que o Senhor quer transformar, libertar, salvar, Pai. Porque também essa live, também, além da cura, ela traz salvação, Pai. Salvação completa, Pai. E nós somos gratos a Ti por esse novo tempo. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos usado para entrar dentro das casas, em todos os lugares, no Brasil e fora, Pai. Pai querido, que esses 12 dias possa haver milagres, transformação, cura dos traumas, Pai, das repetições de padrões, Pai, daquilo, Senhor, que o Senhor tem mostrado para as Tuas filhas nesses 12 dias, aquilo que precisa ser curado, Pai. Eu declaro um novo tempo, uma nova estação. Eu declaro, Senhor, que o Senhor vai trazer as claras. Eu declaro a remoção das pedras, Pai. Eu declaro, Senhor,
a liberdade, todo o peso, tudo aquilo que tem, Senhor, que tem incomodado as tuas filhas. Nesse dia, o Senhor vai trazer as claras, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, tudo que nós fomos fazer, as tuas servas que estão aqui nesta manhã, aquelas que pediram a Deus uma resposta, e o Senhor trouxe elas até essa live, Pai. Pai, a nossa comunidade gratuita, que o Senhor venha nos usar e abençoar, que através das nossas vidas, muitas mulheres possam receber a cura. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meninas, amém. Glória a Deus. Gente, eu tiro os comentários. Tira um print aí pra mim, né? Amém. Né, pastora? Amém. Tira os comentários para vocês. Tira um print, meninas, e marca a Natália, marca a Bruna, a pastora. Convida outras mulheres e fala, olha, você precisa estar nesses 12 dias. Não é por acaso que você parou aqui nessa live. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudanças. Ele quer te dar liberdade. E Ele te trouxe aqui nesta manhã para isso, para trazer a consciência daquilo que você precisa buscar ajuda. Amém? Amém. E nós estamos amanhã aqui de novo, às 6h20 da manhã, né? Amém. No nosso processo aí, para que você saia desse casulo aí, dessas dores. Um beijo no seu coração, pastora. Deus abençoe, viu? Amém. Tchau, tchau, meninas. Até amanhã.